Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sintamos que o Senhor está no meio de nós, está connosco. Procuremos estar bem também uns com os outros, cada um com a sua própria consciência, os seus afetos, a sua vida, as suas alegrias, preocupações e às vezes até tristezas, facilidades e dificuldades. Unamos-nos a quem nos acompanha através dos meios de comunicação social, quer estejam em casa a trabalhar, na rua, num lar, no hospital, até na prisão. Unamos-nos também a este casal, Cândida e José Maria, a celebrar 60 anos de amor, de vida em comum, de casamento. Unamo-nos a quem pede a oração a este santuário, neste dia em que a Igreja nos convida a olhar e a celebrar o apóstolo Santo André. Por todas as vezes em que nós não seguimos o Senhor como André seguiu, todas as vezes em que nós não podemos em prática com a palavra, com a vida, os ensinamentos que Santo André nos ensinou, peçamos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Humildemente suplicamos a vossa majestade, Senhor, que, assim como o apóstolo Santo André foi pregador e pastor da vossa Igreja, seja também junto de vós perpétuo intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele que quem não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouvir falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? E está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Como Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A fé, portanto, vem da pregação,
e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto, não teriam ouvido? Ao contrário, como diz a Escritura, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Palavra do Senhor. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoa por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, 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 Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A sua mensagem ressoa por toda a terra e chegou até nós, por isso aqui estamos. Naquela manhã, junto ao mar da Galileia, Jesus passa e viu dois pescadores e convida-os. E convida-os com um desafio que eles, se calhar, acharam especial, esquisito, mas interessante. Farei de vós pescadores de homens. Era este André que hoje estamos a celebrar e seu irmão Simão, mais tarde chamado Simão Pedro. Este chamamento também passou por nós hoje. Estava a chover, estava mau tempo. Apesar disso, o Senhor também passou hoje pela nossa vida, pela nossa consciência, pelo nosso coração e também nos convidou. E por isso aqui estamos. Queira Deus que estejamos com a disponibilidade e com a alegria interior com que estes nossos irmãos e também Tiago e João se encontraram com o Senhor. Porque participar na Eucaristia é sempre um encontro muito especial, muito íntimo com o Senhor. Ele continua a falar-nos, continua a convidar-nos, continua a dizer que precisa de nós. Reparem que os Evangelhos pouco falam de Santo André. Referem três situações muito concretas. André era assim um homem muito prático, muito concreto, muito decidido. Não esperava que os outros fizessem, ele tomava a iniciativa. Então, naquela tarde, em que uma multidão estava esfomeada e que era preciso mandá-los embora, o próprio Jesus diz: não os mandeis embora, dai-lhes vós de comida. Eles desabafaram, mas uma multidão destas, onde é que vamos buscar comida? E é exatamente André, um homem prático, que diz: eu conheço um rapazito que está ali e tem 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Reparem, quando cada um de nós se torna disponível para os outros, quando cada um de nós é capaz de partilhar com os outros aquilo que tem, mesmo que pareça pouco, chega sempre e ainda sobra, como aconteceu nesta situação. Outro caso muito concreto, um grupo de gregos tinham um desejo assim muito grande de ter uma conversa com Jesus e foram pedir a Filipe se intercedia por eles para poderem falar com Jesus. Filipe não sentiu à vontade, não sentiu coragem e pediu a André. E foi exatamente, mais uma vez, André que, na sua atitude prática e generosa, vai apresentar este grupo ao Senhor. Outro momento também muito especial, isto passa-se já 2 ou 3 dias antes da condenação. Jesus está em Jerusalém, um dia à tardinha,
sentado, André também estava, e Jesus estava a contemplar a beleza da cidade santa, que ao entardecer, de facto, tem uma cor muito especial, um dourado único. E estavam também a contemplar o templo. E André pergunta: Senhor, o que é que vai acontecer a tudo isto? O próprio Jesus anuncia: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E isso aconteceu no ano 70. Segundo a tradição, Santo André pregou na Ásia Menor e fez a sua evangelização também na Grécia. E foi exatamente aí na Grécia, na cidade de Patras, que ele foi martirizado. E foi martirizado até de uma forma única, quer dizer, a cruz em que ele foi martirizado não era igual à cruz que nós conhecemos, era em forma de um X, e por isso é que se chama a cruz de Santo André. O corpo de Santo André, os seus restos mortais vieram para Roma, mas o Papa João Paulo VI permitiu que eles regressassem à Grécia, e é lá que repousam. Que Santo André interceda por todos nós, que Santo André nos dê a alegria de anunciar aos outros a palavra de Deus, que Santo André nos dê também a coragem de ir ao encontro dos outros, mesmo quando é difícil, quando é complicado. Que Santo André nos dê a generosidade, mesmo que tenhamos muita coisa que fazer, porque eles estavam ocupados a consertar as redes. Que o Senhor, quando passa por nós, quando nos cativa, quando nos chama, que nós com generosidade saibamos responder. Às vezes está na hora da missa, podemos ter muita coisa que fazer, mas por que não ir à Eucaristia? Às vezes temos muitas tarefas a realizar, mas o Senhor chama-nos, convida-nos através da nossa consciência para fazermos um momento de oração. E por que não, se é o Senhor que nos chama? Que Santo André nos dê esta disponibilidade interior, esta disponibilidade de coração. E que Ele nos ajude também a anunciar o Evangelho. Cada um de nós é chamado, como Santo André, a anunciar o Evangelho. E cada um de nós pode ser para os outros uma página muito bonita do Evangelho e uma página que todos possam ler e possam compreender. E essa página não é só pelas nossas palavras, é sobretudo com as nossas atitudes, com as nossas obras. Porque as pessoas leem com mais facilidade as nossas obras do que as nossas palavras. Compreendem com mais facilidade as nossas boas obras do que as nossas bonitas palavras. E São Paulo, na sua carta aos Romanos, reparem, hoje dá-nos uma lição tão bonita, é uma catequese muito bonita. São Paulo concretiza de uma maneira muito simples o desejo que todos nós queremos ser salvos. Então ele diz assim: tu que queres ser salvo, tens um caminho. Acredita que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e professa com a tua boca aquilo em que acreditas. Primeiro acredita, depois professa. Depois diz uma coisa muito generosa, simpática: acredita com o coração. Nós pensamos que acreditar é com a inteligência, mas São Paulo diz abertamente: acredita com o teu coração e depois proclama com as tuas palavras. Acredita com o coração que Jesus é o Salvador e depois proclama isso com as tuas palavras, com a tua boca. Reparem que o próprio Jesus, numa passagem, diz: este povo diz palavras bonitas, mas tem o coração tão longe de mim. Diz coisas bonitas com a boca, mas o coração está longe. O coração, de facto, é o centro da nossa relação com Deus, da nossa relação com os outros, da nossa relação cada um consigo próprio e com a vida. E então São Paulo, nesta bonita passagem, nesta carta, ele diz que é essencial que cada um de nós acredite na palavra de Deus. E ele diz abertamente: quem acreditar será salvo. E diz ainda que os judeus pensavam que a salvação era só para eles. O Salvador veio ao mundo para o povo judeu. São Paulo diz abertamente: para Deus não há nem judeu nem grego. Todos são filhos de Deus. A salvação está ao alcance de todos e todos podem participar nessa salvação. Mas para isso, diz ele, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas depois interroga-se: mas como é que o pode invocar se não houver ninguém que o anuncie? E como é que podem anunciar se não houver ninguém
que pregue? Como é que eles podem acreditar se não houver ninguém que lhes diga a palavra de Deus, que anuncie essa palavra de Deus? E como é que alguém pode anunciar essa palavra de Deus se não for chamado, se não for escolhido? Irmãos, cada um de nós é também chamado a proclamar a palavra de Deus. Cada um de nós não é só chamado a acreditar, é chamado a proclamar a nossa fé, é chamado a anunciar aos outros a nossa fé, é chamado a chamar os outros, a cativar os outros pelo nosso exemplo, pela nossa vida, para o caminho de Deus. E não basta dizer-lhes coisas bonitas e simpáticas. As pessoas olham mais para aquilo que nós somos do que para aquilo que nós dizemos. Que Santo André dê a cada um de nós a alegria de acreditar, a coragem de seguir o Senhor, mesmo que a vida depois nos traga momentos difíceis. E todos os apóstolos passaram por momentos trágicos, de sofrimento, de luta, de incompreensão, de ignorância, que os ignoravam, que os maltratavam. Todos eles passaram, a exemplo de Cristo, também pelo martírio. Cada um de nós, quando a vida nos trouxer momentos de dor, cada um de nós, quando a vida nos trouxer dramas e problemas e situações muito complicadas, olhe para estes homens, olhe para estes irmãos e peça a Deus que nos dê um bocadinho de força interior, que nos dê um bocadinho de coragem interior e, sobretudo, que nos dê uma força muito forte, que é a nossa fé. Santo André é invocado em Portugal em 69 freguesias. Nesta celebração, unamos-nos também aos habitantes destas 69 freguesias que têm Santo André como padroeiro. Se calhar alguns nem sabem, se calhar alguns nunca o invocam, se calhar alguns nem sequer sabem bem quem é Santo André, mas um padroeiro é sempre alguém que está próximo, é sempre alguém que intercede, é sempre alguém que implora de Deus as graças e as bênçãos para aqueles que a ele se confiam. Para todos, um dia tranquilo, continuação de uma peregrinação serena, que ao passarmos pela Basílica tenhamos um minuto para olhar para a imagem de Nossa Senhora, sintamos que ela sorri para nós, não é a imagem que sorri, é a Nossa Senhora que através da imagem sorri para nós, porque ela é mãe, e uma mãe sempre que vê os filhos sorri. Às vezes até pode ter dor no coração, pode ter mágoas no coração, pode ter sofrimento no coração, mas ao encontrar-se com os filhos sorri sempre. Que cada um de nós acolha esse sorriso de Nossa Senhora como mãe. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Conhece o Dom Albino? Conheceram o Dom Albino, o Bispo de Manteigas? Sim. É da minha terra. Perguntei se conheciam Dom Albino, este casal é de Manteigas, o Bispo falecido, o Bispo de Coimbra, Dom Albino Cleto, também era de Manteigas, um grande Bispo, um grande amigo. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, jais agora no renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Isto tem de ser com um bocadinho mais de calma. Há 60 anos era tudo mais rápido, não é?
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o conforto na tristeza, auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário quer unir-se a vós neste dia assim bonito e simpático, oferecendo-vos o Sagrado Coração de Maria. Que Nossa Senhora vos dê um coração forte, um coração feliz, para continuardes a ser um do outro e um para o outro, até que Deus vos chame. Daqui a 20 ou 30, quando Deus quiser, está bem? Muitos parabéns, que tudo corra bem. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos caríssimos, na festa do apóstolo Santo André, passamos ao Redentor dos homens, que salve a Igreja e dê paz ao mundo inteiro, dizendo, cheios de esperança, cantando. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pela Igreja, fundada sobre os apóstolos, para que revele a todos os homens Jesus Cristo, o Senhor, e os leve a invocá-lo e a segui-lo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Por todos aqueles a quem Deus chama ao ministério sagrado, para que deixem, como André, o barco e as redes se tornem pescadores de homens, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pelos que se entregam à faina da pesca, para que encontrem no mar o seu sustento e em Deus a salvação e a vida eterna, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pelos catecúmenos e fiéis martirizados, para que, por intercessão de Santo André, o seu sangue seja semente dos cristãos, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pelas nossas comunidades, para que persevere a fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos,
Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que levaste André, irmão de Pedro, a pôr na cruz preciosa toda a sua esperança e a oferecer a sua vida pelo reino de Deus, dai-nos também a nós o mesmo ardor para alcançarmos a salvação. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Deus Todo-Poderoso, estes dons que vos apresentamos na festa de Santo André. Eles vos sejam agradáveis e renovem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e para sempre, todos os anjos e santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos a ação de graças deste sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos e alcançarmos a vida eterna, porque Jesus Cristo concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Que a paz esteja convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor enviou os seus discípulos para anunciar aos povos da terra: está próximo o reino de Deus. O Senhor enviou os seus discípulos para anunciar aos povos da terra:
juntos o seu nome. O Senhor enviou os seus discípulos para anunciar aos povos da terra: está próximo o reino de Deus. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor enviou os seus discípulos para anunciar aos povos da terra: está próximo o reino de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. 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 Louvai o Senhor, todas as nações, aclamai-o todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Oremos. A comunhão do vosso sacramento, Senhor, nos fortaleça, para que, a exemplo do apóstolo Santo André, trazendo em nós a mortificação de Cristo, com ele mereçamos viver na glória. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos, faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, senhores, fonte
e a origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Lembro mais uma vez que cada um de nós procure ser uma página bonita do Evangelho, que os outros possam ler com o nosso exemplo de vida, com o nosso modo de estar com os outros e com a nossa relação com Deus. Continuação de uma boa peregrinação e o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, com a proteção de Santo André, com a bênção maternal de Nossa Senhora, e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.